Bom dia, boa tarde, boa noite, Acarotinhos! Está começando mais um vídeo aqui no canal Acarote, sejam muito bem-vindos. E hoje é um vídeo diferente que a gente está preparando para vocês, porque pela primeira vez a gente não está falando de cinema, de filmes, a gente está falando de séries, mas vão ser séries assim, da maior qualidade. Eu infelizmente não posso dizer que é indicação, porque são séries assim, famosas, mas que merecem a fama que tem, porque são maravilhosas, são de fato um deleite de série e vocês vão conferir essa lista aqui com a gente que tá muito legal. E eu já vou começar falando dela, que é a série que fez esse canal ganhar vida. A gente começou tudo por causa dessa série, que é Game of Thrones, que assim, que coisa maravilhosa, né, Carol? Tô até caracterizada pra essa live, porque, cara, eu adoro Game of Thrones. Essa série foi uma das grandes, eu não diria surpresas, mas sabe aquelas séries que você vê todo mundo falando bem e você fica tipo, será que vai ser tão legal? Será que eu vou gostar? E você assiste e você fala, de fato, é muito bom. É bizarro, assim. Uma das coisas que eu mais gosto dentro de Game of Thrones é justamente o mundo inteiro que a gente tem ali de Westeros. Tem toda uma criação de mundo espetacular, assim. É até bizarro você lembrar que, tipo, que é tudo fictício, né? Fora os dragões e tal, mas toda a parte da história, assim, ela é brilhante, assim. As regras daquele mundo, como os reinos são divididos. E é uma história muito interessante porque ela rendeu muito mais que somente a história da série. A gente, bom, primeiro veio dos livros, que tá aqui atrás, inclusive, e depois elas acabaram ganhando mais histórias que foram contadas em livros, e agora ganhou a série do House of the Dragon, que conta um subplot dentro da história de Game of Thrones. Então é muito interessante ver como cresceu essa história que nasceu somente contando as crônicas de Gelo e Fogo. Eu acho assim que Game of Thrones é uma das maiores séries de todos os tempos. E assim, eu sou muito. Eu acho que eu me dou muito melhor falando de séries do que de filmes, mas eu não conheço uma série que trabalhe tão bem diferentes núcleos. Até nas primeiras temporadas de Game of Thrones, e que graças a Deus eu sou novinho, então eu maratonei, eu não fiquei. Lançou a primeira temporada, eu lá toda semana esperando lançar episódio. Graças a Deus eu maratonei essa série. Porque você não tem a sensação de que as coisas estão distantes, mesmo elas estando uma completamente adversa da outra. Você tem a trama da Daenerys, que tá vivendo ali uma série à parte. O Tyrion também, que tem a sua jornada pessoal, que de vez em quando se encontra com os personagens que, pra mim, não sei se são propriamente os protagonistas, eu acho até que isso não existe em Game of Thrones, mas são os mais legais, que é os Starks. E é muito legal você acompanhar todas as famílias e a forma que a série, desde o início, ela se mostra um universo complexo, um universo grande, e você vai entrando ali, sabe? É como se Game of Thrones fosse uma amizade. Você não conhece o seu melhor amigo no dia que ele nasceu, mas você vai acompanhando ele a partir de um certo momento, a partir de um ponto da história, e começa a conhecer mais sobre ele e tudo mais. Eu acho que Game of Thrones, assim, é isso. É mágico mesmo você acompanhar esse universo e o jeito que ele funciona, que ele brilha. E eu acho que a Game of Thrones é uma das séries assim que melhor envelheceu depois que ela acabou. As pessoas sentem saudades daquele sentimento de você assistir um episódio de Game of Thrones. E eu acho que pau a pau com Game of Thrones, tá? A próxima série que a gente vai falar, que é uma que também, assim, envelheceu absurdamente bem e que até hoje ela é lembrada de uma forma positiva, que é Breaking Bad. E essa sim, soube a hora de acabar definitivamente. Mas vamos do começo, né, Carol? Ela foi uma série que foi planejada, né? Eu sinto que tudo ali que acontece, lógico, nem tudo pode ser planejado na hora de fazer uma série, mas ela foi planejada à maneira do possível, até os mínimos detalhes, assim. Breaking Bad também foi uma série que eu tinha muito receio, porque eu acho que você nominar uma série como sendo a melhor série de todos os tempos é uma coisa muito forte, assim, e me perde um pouco a vontade de assistir as coisas que... Não, porque esse é o melhor filme, essa é a melhor série. Toda vez que eu vejo isso, eu fico meio, será, sabe?
Mas, de fato, é uma série muito boa e é uma série que eu recomendo pra todo mundo depois que eu terminei de assistir, porque ela é brilhante, assim. O arco de todos os personagens é excelente e uma das coisas que eu mais gosto dentro da série é o uso das cores, que tem uma importância gigantesca. Eles fazem isso, embora de algumas vezes de uma maneira muito óbvia, mas é muito interessante ver aquilo. Então, tipo, quando você tem usos de preto e vermelho, geralmente vai acontecer alguma coisa muito chocante. Daí você tem verde, que significa ganância. Não sei, eles fazem isso de um jeito muito legal, não só nas roupas dos personagens, que também condizem perfeitamente com a personalidade deles. É muito legal que eles fizeram até uma tabela. Não foi, eu fiz uma tabela mostrando a evolução das cores das roupas dos personagens. E daí você tem a personagem da Mauri, que é a esposa do Hank, que ela usa roxo basicamente a série inteira, assim. E faz total sentido com a personalidade dela, assim. É muito legal ver isso. Cara, e pra mim, Breaking Bad, um dos seus destaques vai por isso, né? Não um dos destaques da série é a cor da roupa das pessoas. Mas o fato dele ter sido uma das primeiras séries a se preocupar com mais coisas além do roteiro. Porque até então, a grande maioria das séries tinha uma importância muito grande pro roteiro. E a direção era aquela coisa padrão, né? O personagem tá falando, você corta aqui, coloca a silhueta dele ali, você dá um senso de continuidade. Essa aqui, a gente tem uma fotografia que é de tirar o fôlego, assim, em todos os momentos, embora ele tenha aquele clichê, principalmente quando a gente tá ali perto do México, de mudar o filtro e tal, é meio clichê, mas é mais do que a maioria das séries faziam, e eu gosto do jeito que eles retratam isso, e o jeito que eles dão profundidade pra todos os personagens nessa história. É isso, ela é muito boa nos detalhes, assim, se fosse por desempate entre outras séries que eu acho muito boas, como Sopranos, Mad Men, eu acho que o desempate é essa parte de cor, direção de arte, fotografia, que Breaking Bad de fato se destaca. Mas pela história em si, é uma história muito interessante, porque eu acho que o principal ponto positivo dessa história é uma história de muito fácil identificação, principalmente com o personagem do Walter, assim. E é muito engraçado, né? Sempre que eu via a sinopse, eu ficava, ai, não quero ver uma série de um cara vendendo metafetamina. Mas, tipo, a série é muito mais do que isso, assim. E é muito legal acompanhar toda a evolução do personagem. Eu acho que, tipo, o personagem do Walter White é um dos personagens mais bem desenvolvidos de todos os tempos, assim, não falando somente em séries, mas também em filmes, porque é muito legal acompanhar ele no começo da série ali, que ele é super loserzão, assim, meu Deus, ele tem uma vida extremamente infeliz, e ver como ele termina a série, ver tudo que ele passa ali no meio do caminho, e também é um universo que, de certa forma, acabou se expandindo que nem Game of Thrones, mas é uma série, assim, maravilhosa, e todos os personagens têm seus pontos positivos. A gente tem diversos personagens muito interessantes que também super facilmente renderiam um spin-off, tanto que, bom, rendeu, né? Mas todos os outros também valeria super a pena ter uma série à parte, assim. E eu acho que é muito legal isso, é muito legal também acompanhar as relações que eles têm entre eles, que vai mudando constantemente ao longo da série. A gente vê personagens amadurecendo também. Não sei, é uma série muito legal, e o interessante é que ela se passa em um curto período de tempo. Ela é uma série que, assim como o Thiago falou, soube quando acabar. Ela tem 5, 6 temporadas. Não lembro agora. 6. 5 temporadas. 5 temporadas. Então ela soube quando terminar. Isso é muito difícil, ver uma série que não continuou mais pra frente. E soube muito bem lidar com o final de todos os seus personagens de uma maneira que você termina a série extremamente satisfeito ali com o seu desfecho. Cara, é isso. Breaking Bad é uma das maiores obras-primas. É uma das... Se existe o termo jornada do herói, aqui eles inventaram a jornada do vilão completamente, entendeu? Eu fico muito feliz de falar dessa série. E assim, a gente falou de Game of Thrones, a gente falou de Breaking Bad, e uma coisa que essas duas têm em comum é que elas acabaram com a maldição dos spin-offs, que era não um preconceito, né? Foi uma coisa que foi adquirida da galera, se tornou conceito de que spin-off não era uma boa, de que série spin-off ia ser ruim. E aí vem Better Call Saul, que é a série que a gente vai falar agora, e que pra mim é tão boa quanto Breaking Bad, ou se não, melhor. E aí essa é a pergunta que eu tô te fazendo, Carol. Better Call Saul, melhor ou pior que Breaking Bad?
Cara, eu vou falar que eu acho que eu gosto mais de Better Call Saul. Uma pessoa uma vez me falou, eu não lembro agora quem foi, mas me falou que as pessoas que gostam mais de Breaking Bad se identificam mais com o Walter White. E as pessoas que gostam mais de Better Call Saul se identificam mais com o Saul, assim. E eu acho que faz total sentido isso, porque as duas séries são magníficas. Eu sinto que Better Call Saul, ao contrário de Breaking Bad, ela tem um ritmo muito mais lento. Mas ainda assim, é muito bem aproveitada. Assim como Breaking Bad, ela tem uma direção magnífica e eles se inspiram muito na direção do Stanley Kubrick. Então é muito interessante isso, assim, pra quem curte, principalmente o diretor. E também tem uma fotografia belíssima, que também faz um uso de cores, só que dessa vez de uma maneira um pouco menos óbvia. Eles não deixaram tão claro, então, tipo, vermelho, alguma coisa ruim vai acontecer. Não, é muito mais a questão de cores frias e quentes, assim. É uma coisa mais sutil. E também era uma série que eu falava, era só uma série de advogado. Não, é muito mais do que isso, assim. Também é uma série que me surpreendeu um monte. E até as partes de advogado que você pode pensar, essa parte vai ser mais chata, são muito legais, em principal pelo personagem do Saul Goodman, ou no caso, o Jimmy McGill, que é o personagem que a gente acaba conhecendo nessa jornada, porque ele é uma pessoa... Ele é um personagem muito interessante de se acompanhar. O Better Call Saul, eu acho que ela é muito difícil de dizer. Eu concordo total com o que você disse, assim, tipo, sem tirar nem pôr. Só que eu acho que o Better Call Saul, ele é... Enquanto o Breaking Bad, a gente observa a destruição do Walter White, a gente até chega um momento da série, assim, que a gente sente uma raiva muito grande do Walter. A gente desapega dele, e eu acho que como isso é proposital, é perfeito, é mágico o jeito que eles conseguem fazer isso, esse total um desapego mesmo, assim, do Walter, de tipo, cara, ele é um babaca completo. Já em Better Call Saul, todas as babaquices do Jimmy, a gente tá com ele, sabe? Tipo, eu tô contigo até o final e você é o meu cara, sabe? Tipo, isso pra mim diz tudo, assim, sobre Better Call Saul. E você torce muito, porque você vê que ele é um derrotado e ele tem um espírito de derrotado que assombra ele, até mesmo quando ele deixa de ser um. Então ele tá com a vida boa já e tal, mas ele ainda tem muita mágoa, ele ainda tem muito ressentimento, ele ainda tem muito peso na vida dele. E diferente do Walter, chega um certo momento na série do Breaking Bad que o Walter se torna completamente do mal. Isso nunca acontece com o Jimmy. O Jimmy, ele sempre caminha entre essas duas, sendo até, de fato, um anti-herói, assim mesmo, né? Enquanto o Walter fazia tudo por ele e tal, eu vejo muito mais o Jimmy fazendo até mesmo pela Kim e tudo mais. Então, assim, muitas camadas. Eu acho o Jimmy McGill, como um protagonista, eu acho ele muito mais legal. Falar qual série é melhor, eu não sei. Mas acompanhar ele é muito bom. E falando na Kim, eu acho que uma coisa muito legal que a gente tem em Better Call Saul, que pelo menos eu sinto que a gente não tem em Breaking Bad, é poder torcer por um casal e torcer por duas pessoas ficarem juntas. E assim, eu me senti assistindo essa série que nem eu me sentia com 15 anos, assim, torcendo pra aquelas séries adolescentes pro casal ficar junto, porque os dois são maravilhosos, assim. Eu sinto que os dois combinam de uma forma excelente e muito adulta, assim, na série. E outra coisa legal em Better Call Saul é o fator que, em determinado ponto da série, a gente acaba acompanhando as peripécias do Jimmy McGill ali no mundo dos advogados, e a gente também acompanha o personagem do Mike, que é que ganha ainda mais destaque. A gente vê mais coisas sobre o cartel e sabe mais sobre a história de origem de alguns personagens de Breaking Bad. Então, acho que agora a gente pode ir para a última série que a gente tem para falar, que é uma que foge totalmente do que a gente estava falando aqui, mas que é tão boa quanto, assim, principalmente no seu roteiro, que é de fato assim, ó, a gente já se estressou bastante. Se você assistiu essas 3 séries e ainda tá com cabelo, eu não sei o que dizer de você, assim, porque é tensão atrás de tensão. Mas aí eu vou te recomendar agora Fleabag, que pra mim é top 3 séries de comédia já feitas. A Phoebe Waller-Bridge é uma das melhores roteiristas que eu já vi, que eu tive o prazer de consumir algo dela, assim. Não, a mulher é genial, ela é apenas genial. Fleabag é uma das melhores coisas que eu assisti, é uma série que constantemente eu revejo episódios
pelo conforto e pela, tipo, identificação com a narrativa como um todo, assim. A cena é... A série, assim, é inteira maravilhosa. Eu sempre falo pras pessoas que a primeira temporada de Fleabag é muito boa. Mas a segunda temporada é uma obra-prima, assim. E também foi uma série que... Ela só tem 2 temporadas, ela soube quando se encerrar. Eu acho que ainda dava pra ter uma terceira, mas eu entendo não ter. Eu apoio muito séries que sabem colocar um final, assim, sabem? Não, é isso, acabou, a gente já contou a história que tinha pra contar. E ela é uma série super rapidinha, mas que ainda assim você consegue sentir muito da personagem, você consegue ter várias emoções, você consegue rir, você consegue se emocionar, assim. E é uma série até mesmo chocante. No final da primeira temporada a gente tem um grande plot twist, eu tava até conversando esses dias com o Thiago, que é assim... bizarro, ninguém estava esperando. E é uma série muito boa, assim. Eu acho que é uma série... Eu diria que é uma série pra todo mundo, cara, porque eu não vejo como que você não vai gostar. Principalmente pensando no primeiro episódio da segunda temporada, que tem aquela cena de jantar lá. Cara, mas eu acho que dá pra não gostar. Tipo, eu consigo entender, mas pra mim a parada dessa série, eu acho ela genial em muitas coisas. Mas o destaque pra mim, óbvio que é na quebra da quarta parede, que Fleabag era uma peça de teatro, né? E aí ela usa esse elemento assim do olhar pro público de uma forma assim tão mágica, uma metalinguagem assim tão excepcional. E aí quando é melhor do que quando ela quebra. Os melhores momentos são quando isso fura a barreira de ser simplesmente uma figura de linguagem e se tornar algo efetivo na trama. Eu vou citar os 2 casos assim que eu mais me recordo. Primeiro que é quando a gente descobre o que aconteceu com a amiga dela e ela não olha pra câmera, porque é como se ela tivesse envergonhada, né? E ela fala em um outro episódio que ela tem muitos amigos, se referindo a nós, os espectadores. E aí, nesse momento que vem à tona aquilo que a gente não sabia sobre a personagem dela, que não tem nome, né? Então a gente chama de Fleabag, ou de Phoebe, ou de doida. Ela fica ali envergonhada, assim, sobre o que falar. E aí. E aí depois, em outro momento da segunda temporada, quando veio o personagem do padre, e o padre começa a perceber que ela faz isso, perceber quando ela quebra a quarta parede. Cara, aquilo pra mim significa tanto, por isso que a segunda temporada é tão boa. E a segunda, a segunda temporada, desde a musiquinha ali da abertura, os mínimos detalhes, ela é engraçada, só que ela se aprofunda ainda mais nas 2 personas É principais muito ali da legal a história. cena que o padre grita com a câmera. Eu gosto muito também da cena que ela tá andando na rua conversando com ele, dela tá falando com ele e ao mesmo tempo falando com os espectadores. Então ela tá, no meio da conversa, ela pega e vira e fala, não sei o que, os braços dele. Continua a conversa, porque o pescoço dele. Daí não sei o que. Só que tem uma hora que ela fica nervosa e ela se confunde. Gente, aquilo é genial. Aquilo é simplesmente uma das melhores cenas. Porque para os dois, o quê? Tipo, o que acabou de acontecer, assim? E isso é muito legal, você ver que de fato essa quarta parede se torna, tipo, uma personalidade dela e que faz sentido ali com o que a personagem tá sentindo. Tipo, não é só uma quebra da quarta parede, assim. Não sei, é tão bem feito que faltam palavras pra descrever o que é Fleabag, assim. É uma série que, cara, tem 6 temporadas, tem 6 episódios cada temporada, 30 minutos cada episódio, dá pra você ver numa tarde e vale muito a pena. Bom, gente, mas então, hoje foi isso. Fico muito feliz de compartilhar esse gosto por essas séries tão maravilhosas com vocês. Se vocês gostarem, obviamente a gente pode fazer uma parte 2. Mas aí pra fazer a parte 2 a Carol vai precisar ver mais séries, porque todas as séries que ela viu na vida estão nesse vídeo. Que mentira! Mas Mentira, tudo bem. a gente não Você falou pode das dar o melhores. recado final. A gente não falou das melhores, tá? Arrow, Gotham e Gossip Girl. Pelo amor de Deus, começou. Brincadeira, gente, mas é isso. Pessoal. Tá. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que gostou do vídeo. E se você gostou, não esquece de curtir, comentar, falar qual série que você acha que faltou, qual série que você quer ver a gente falando por aqui, qual série você recomenda pra gente. E é isso. Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.